2 Samuel capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 13, tá ok? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E agora? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: ele está em Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Já ouviram falar de Mefibosete? Vocês já conheceram a história de Mefibosete? Engravidar mais uma vez, Mefibosete é uma boa escolha. Ok. Gente, presta atenção nessa história. Presta atenção nessa história. Mefibosete era um homem, tá? E como que é a história de Mefibosete? Ele era neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel tinha se tornado uma nação importante, e Saul foi levantado como o primeiro rei de Israel. Mefibosete era neto de Saul. Neto de Saul. Quando ele nasceu num berço de ouro. Nasceu com todas as perspectivas, as melhores expectativas possíveis para a vida dele. Era um campeão. Ele era uma das pessoas que eram muito bem sucedidas naquela época. Família muito bem sucedida. Ele era um herdeiro do trono de Saul. Mefibosete, ele era filho de Jonatã, neto de Saul.
No entanto, aconteceram muitas coisas. Primeiro que Saul foi rejeitado por Deus como rei, por causa da sua desobediência a Deus. E Deus instituiu Davi para suceder Saul. Saul começou uma perseguição contra Davi, porque ele não queria entregar o reino para Davi. E continuou no poder. Naquele período houveram muitas guerras, muitas batalhas. E Saul, como ele não estava mais debaixo da bênção do Senhor, da cobertura do Senhor, ele começou a perder muitas guerras, perder muitos soldados. Seu exército foi enfraquecido. E numa batalha, Saul, juntamente com o seu exército mais próximo, acabou sendo cercado. E quando ele percebeu que não havia mais possibilidade de mudar a realidade daquela batalha, Saul pediu para que os seus soldados o matassem e depois se matassem. Isso acontece. Eles perdem a guerra, e quando a notícia chega lá em Israel de que eles tinham perdido a guerra, a ama, que era cuidadora de Mefibosete, uma criança de 5 anos de idade, sabendo que toda a família seria dizimada, porque os conquistadores estavam chegando, a ama pega aquela criança de 5 anos e sai correndo desesperada, porque ela gostava muito de Mefibosete, e ela sentia-se na obrigação de protegê-lo. E ela pega, junta alguma coisinha, coloca aquela criança no colo e sai correndo desesperada. E nessa corrida desesperada, no meio do caminho, no deserto, ela cai sobre pedras. E aquela criança cai com as 2 pernas, e a queda foi muito feia. E aquela criança acabou quebrando as 2 pernas nessa fuga. Não tinha nenhum recurso. A saúde naquela época era complicada. E a situação era muito difícil. Não tinha nenhuma possibilidade de cuidado. Mefibosete sobrevive. Mas ele sobrevive aleijado. E aquela ama leva ele para um lugar muito distante. E ele cresce e vive em Lodbar. Fica esquecido lá por muito tempo. Davi volta para Israel, aonde ele assume como rei, se torna o rei importante sobre a terra, o rei mais importante da terra, líder do seu povo. E um dia Davi está no seu aposento e Deus fala com ele. E Davi então sai à procura de um descendente de Saul. E ele chama os seus servos e ele diz: eu preciso saber se existe algum descendente de Saul, porque Deus tem me incomodado para que eu use de bondade para com ele. Ninguém conhecia ninguém da família de Saul. Olha, a família de Saul foi totalmente dizimada. A família de Saul acabou. Mas Davi questiona, diz: mas por que Deus colocou isso no meu coração? Perguntem, há alguém da descendência de Saul para que eu possa usar de bondade de Deus para com ele? De repente aparece alguém que serviu Saul, chamado Ziba. E ele diz: Davi, eu conheço um descendente de Saul, filho de Jonatã, a quem você amava. E Davi diz: chame-o, peça para que ele venha a mim. Ziba diz: ele é aleijado das 2 pernas. E Davi diz: olha, peça para que ele venha, traga ele até mim. Davi está lá no seu trono, passa-se alguns dias, Davi está no seu trono. E um dia chegam os servos e diz: Davi, Mefibosete chegou para conversar contigo. E Davi diz: manda-o entrar. Quando Mefibosete entra, mancando, com muita dificuldade, ele nem se aproxima tanto de Davi, ele cai ao chão, ele se prostra ao chão.
E ele diz: aqui está o teu servo. Ele não sabia, estava até com medo. Porque lembra que Saul perseguiu Davi para matar de todo jeito. E ele era o único sobrevivente da família de Saul. Ele estava com medo. E Saul diz: levanta a cabeça, eu não vou te fazer mal, porque eu usarei da bondade de Deus para contigo. Levante-se. Na hora que Davi fala isso, Mefibosete, ele fica assustado. E ele levanta a cabeça e ele diz algo que ele pensa sobre si. Ele diz: Davi, meu rei, meu senhor, quem sou eu para que você use de bondade para comigo? Eu sou como um cachorro morto. Olha a resposta desse homem. Quem sou eu para que você se lembre de mim? Quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Eu sou como um cachorro morto. E Davi disse para ele: Mefibosete, levante-se, porque eu usarei de bondade para contigo, eu te restituirei. Tudo que era de Saul será teu. Eu restituirei você. Tudo que pertencia ao teu pai e ao teu avô retornará a vocês. Mefibosete olha emocionado e confuso, sem entender para Davi. Não está entendendo nada, porque a situação dele era uma situação terrível. Ele morava em Lodibar. Você vai saber daqui a pouco o que é Lodibar. Ele vivia uma vida miserável, de pobreza. Ele tinha dificuldades, não conseguia fazer nada. A situação dele era muito complicada, ele não estava entendendo nada. E ele se levanta, olha para Davi. Quando ele vai agradecer, Davi diz: espera, ainda não acabou. Você irá comer na minha mesa. Todos os dias da tua vida você irá comer na mesa do rei. Essa palavra Deus colocou no meu coração porque há muitos Mefibosetes por aqui. Há muitos. Há muita gente aqui que se sente esquecida, se sente injustiçada. Há muita gente aqui que a vida de um modo ou de outro lhe pregou alguma peça. E você hoje está sofrendo, angustiado, e talvez já se acostumou com a tua realidade. E talvez você ache que, assim como Mefibosete, não há esperança para você, a não ser viver o restante dos teus dias e nada será mais mudado. É possível que tenha algumas pessoas aqui que não acreditam mais que a sua vida pode sofrer uma alteração tremenda. É possível que haja pessoas aqui que olhem para si e dizem: agora eu vou viver o restante dos meus dias, porque na minha vida nada mais irá mudar. Era esse o pensamento que Mefibosete tinha a respeito de si mesmo. Ele não vivia mais reclamando, murmurando. Ele tinha aceitado uma condição de extrema pobreza e miséria, de alma e de vida. Ele não acreditava mais que a sua vida podia ser diferente. Ele não acreditava que Deus podia mudar a sua história. Sabe aquela época da vida da gente que a gente começa a se conformar? Que a gente começa a se conformar e achar que é isso mesmo. Não, pastor, sabe, minha família é isso mesmo. Pastor, meu casamento é isso mesmo. Pastor, minha vida profissional é isso mesmo. Minha vida econômica é isso aí, pastor. É isso aí que você está vendo. Não vai mudar, é isso aí. Eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, já fui para todo lado. Mefibosete também pensava assim. Mas um dia Deus o surpreendeu. Deus também vai te surpreender. Deus também vai te surpreender. Eu quero que você creia que Deus também vai te surpreender. Deus também vai te buscar aonde você está. Porque, gente, olha aqui para mim, a tua história com Deus ainda não acabou.
Deus tem um caminho para você. Deus tem uma história para a tua vida. Talvez por causa de uma enfermidade, por causa de uma dificuldade, por causa de uma situação, por causa de um erro, por causa de alguma coisa na sua vida que não deu certo, um relacionamento que não deu certo, um casamento que não deu certo, por causa de uma história que não deu certo, por causa de uma situação de família que não deu certo, por causa de uma série de falências e de dificuldades que você teve, situações e circunstâncias da tua vida que não deram certo, talvez por conta de uma série de coisas que não deram certo na tua vida, você está como Mefibosete, achando que nada vai mudar na tua vida. Presta atenção, porque Deus vai começar a mexer os pauzinhos na tua vida. E Deus vai começar a mudar a tua história. Deus está mudando a história desta igreja. Deus está mudando a nossa história. Deus está mudando a nossa vida. Hoje de manhã eu fiquei feliz. Nós tínhamos 83 pessoas aqui na igreja. Estamos crescendo, caminhando. De manhã, número muito bom. Agora à noite a igreja abençoada, enchendo. Quarta-feira passada nós tínhamos 125 pessoas na nossa igreja. Olha só. Eu lembro de quarta-feira que a gente vinha em 12, em 8, aqui, ficar aqui no cantinho. Deus tem abençoado a nossa vida. Deus tem nos chamado. Porque a nossa igreja é Mefibosete. Deus está nos chamando para nos surpreender. Deus está te chamando para te surpreender. Creia no cuidado e na graça de Deus sobre a tua vida. Existem algumas coisas extraordinárias que Deus fez com a vida de Mefibosete. Tem um texto da Bíblia, antes de entrar nessas partes aqui que são importantes e vão pegar você, com certeza. Tem um texto da Bíblia lá no Salmo 23, que eu gosto muito, lá no final, diz assim: certamente, 23:6, Salmo 23:6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. E é isto que Mefibosete experimenta. A bondade e a misericórdia do Senhor o encontram onde ele está. Vai até onde ele está. Davi falava: eu preciso de saber quem que é. Mas a gente não sabe quem que é, não tem ninguém, mas tem alguém. Se Deus colocou no meu coração, nós vamos buscar, porque tem alguém. Deus quer que eu use de bondade para com esta pessoa. E dali a pouco estava Mefibosete na frente de Davi. E Davi usou de bondade com ele. Deus foi te procurar onde você estava, e você hoje está aqui na igreja por causa disso, entendeu, gente? É por causa disso que você está aqui hoje. Ah, pastor, o Joãozinho, o Pedrinho, o Antônio não veio na igreja. Não, não tem problema, deixa eles para lá, não era para eles estar aqui. Sabe por quê, gente? Eu tenho aprendido de Deus isso. Não é você que escolhe vir à igreja, é Deus que te traz à igreja. Não foi eu que quis vir na igreja hoje, foi Deus que me trouxe aqui porque Ele queria falar comigo. Deus trouxe você aqui porque Ele queria falar com você. Olha que palavra tremenda, o que a gente aprende. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui, que é fantástico, nesse cuidado de Deus de trabalhar com a nossa vida e de dizer para nós que a nossa história ainda não acabou, que a tua história não está definida, teu livro está aberto, a tua história está para ser construída. Primeira lição desse texto tremendo é essa: Deus tira você de um lugar infrutífero e conduz você para uma terra fértil. E é isto que Deus faz com Mefibosete. Você sabe o que significa Lodebar? Lodebar significa um lugar que é infrutífero, um lugar que não tem pasto. É um lugar de pedras, um lugar que não tem vida. É um lugar que não tem pasto, é um lugar que não é frutífero. É um lugar onde as coisas não acontecem. Deus tira Mefibosete de um lugar infrutífero, de um lugar de miséria, de um lugar de pobreza. Deus arranca ele de lá, Deus tira ele de lá. O primeiro ato de Deus na vida de Mefibosete é
arrancar ele daquele lugar de miséria e de pobreza. E é o que Deus quer fazer com você. É o que Deus quer fazer com a minha vida. Ele arranca a gente do lugar de miséria, de pobreza. Ele tira a gente desse vício. Ele tira a gente dessa religiosidade que não vai levar a gente a lugar nenhum. E Ele traz a gente para a sua presença. E Ele traz a gente para experimentar a vida. Ele tira a gente desse lugar de ressentimento, dessa casa de ódio. Ele tira a gente desse lugar de miséria, de briga, de confusão. Ele tira a gente dessa pobreza de alma e Ele conduz a gente para um outro lugar. Por isso que Ele é o nosso pastor, porque Ele conduz a gente. Ele conduz, Ele tira a gente desse Lodebar, Ele tira a gente desse lodo, Ele tira a gente desse inferno, e Ele leva a gente para a sua terra prometida. Ele leva a gente para um lugar de esperança. Ele leva a gente para um lugar onde tem vida e vida em abundância. Jesus diz: o diabo veio para matar, o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nesse mesmo capítulo, João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que pega as ovelhas desse lugar de morte, de destruição, e ele conduz para o lugar de vida e vida em abundância. O Senhor me conduz para verdes pastagens. Ele nos tira de um lugar estéril, de um lugar deserto, e nos leva para um lugar de abundância. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti uma grande nação. Abraão aqui era estéril, não podia ter filhos. Tinha um monte de coisa que não acontecia, não trazia alegria para o coração dele, porque ele queria ter filho e não podia. E Deus diz: eu vou tirar você desse lugar estéril, e eu vou trazer você para o centro da minha vontade, onde as coisas acontecem. Deus quer tirar você de Lodebar. Deus quer tirar você de um caminho de miséria, de um caminho de pobreza. Deus quer tirar você de um caminho de infortúnios, de um caminho de tristeza, de amargura, de dor. Deus quer arrancar você desse lugar e quer trazer você para o lugar de vida. O problema é que nem sempre a gente quer isso, porque às vezes a gente se apega demais àquilo que nos empobrece, àquilo que torna a nossa vida miserável. A gente não se liberta, porque a gente tem medo. A gente tem medo: como que vai ser lá? Como que vai ser lá? Meu irmão, se Deus está te chamando, vai. Se Deus fala contigo, levanta a tua cabeça e vai. Mas pastor, é na confiança. Porque Deus não falou para Abraão: olha Abraão, aqui tem fotos dos filhos teus que vão nascer, olha as fotos deles aqui tem um mapa, olha as fotos do lugar que você vai, olha que bonito, olha esse rio aqui. Deus não falou isso. Deus disse: vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para sair de Lodebar, desse lugar lamacento, desse lugar de morte. Deus está chamando você para tomar uma decisão da tua vida, de mudar a tua história, de mudar a tua vida. Quando Abraão, nesse caminho com Deus, ficou desconfiado e entrou dentro da tenda, Deus disse: sai da tenda, sai desse lugar que aprisiona, desse lugar que paralisa, desse lugar que empobrece, e vem para o lugar de vida, vem para o lugar que promove vida, vem para o lugar que muda a tua história. Deus quer tirar você de Lodebar, e Deus quer levar você para um lugar de abundância, para um lugar de vida. Deus quer tirar você dos lugares estéreis, e Deus quer trazer você para um lugar de vida. Eu já fui conversar com pessoas que estão apegadas à religiosidade, estão apegadas a coisas pequenas, estão apegadas a coisas que não têm não tem a força de tomar uma decisão da sua vida e sair daquele lugar que está amarrando, que está, limitando, que está conduzindo a pessoa para uma vida de fracasso. Tem tudo para dar certo na vida, mas não sai
de Lodebar. E Deus está mandando mensagens para você, e algumas pessoas estão ouvindo o que Deus está falando aqui, que Deus está falando para você. Faz tempo que você sai desse lugar miserável que você está, e você fica preso, amarrado, não toma uma decisão na vida. Ai Deus, eu queria que o Senhor me abençoasse aqui. Aqui não é lugar de bênção. O lugar de bênção é o lugar que eu vou te levar, que eu vou te conduzir, e você precisa tomar uma posição na sua vida. Sai de Lodebar. Se Deus tem te chamado, saia de Lodebar e vai para o lugar que Deus está lhe conduzindo. Essa lição é uma lição impressionante e maravilhosa. Mefibosete sai. Ele podia ter dito assim, Grazi: eu não vou porque eu não sei o que vai acontecer comigo, talvez Davi me mate. Eu não vou porque ele vai achar graça comigo por causa do meu pai, porque ele venceu meu pai. Eu não vou porque eu estou aqui. Eu não vou porque ninguém liga para mim. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, se você quer mudar a sua vida, você precisa tomar uma posição. Eu lembro para aquele homem que fazia 38 anos que estava doente, esperando que alguém, quando mexesse as águas, levasse ele lá para ser curado. E Jesus, quando chega perto dele e fala: você quer ser curado? Quero. Jesus diz: então levante, sai daí, sai daí, levante, toma o teu leito e anda. Sai daí. Quando Bartimeu estava pedindo socorro a Deus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus podia, de onde ele estava, Jesus podia ter falado: ô, você que está gritando aí, está curado, em meu nome. Jesus não podia ter falado isso. Ele podia ter falado, mas ele não falou. Chama ele aqui. Chama ele aqui, porque aquele lugar é lugar de pessoas que estão vivendo na vida miserável, e ele precisa sair de lá. E diz que o cego Bartimeu, quando ele levanta, a primeira coisa que ele faz é jogar aquela capa. A capa ele ganhava do governo para poder pedir esmola. Era que nem a carteirinha do cara que chega para você: estou pedindo esmola, tem uma carteirinha aqui da prefeitura que eu sou autorizado para pedir esmola. Era mais ou menos isso. O cara que usava aquela roupa, ele tinha direito de pedir esmola. E ele pega, ele lança e joga aquela capa, porque eu não vou precisar mais. Porque para onde Jesus está me chamando é lugar de vida. Se Jesus está me chamando, Ele não vai me deixar nessa vida miserável. Ele tem um lugar extraordinário para mim, para a minha vida. Quando Deus chama, por exemplo, lembra de quando Deus chama Lázaro, que fazia 4 dias que estava morto? Estava mortinho. Estava mortinho. 4 dias já estava cheirando mal. Os caras chegam a dizer para: não abra, Jesus, porque se abrir o fedor vai tomar conta aqui e tal. Não abra. E Jesus falou: abra. E na hora que abriu, eu acho interessante, porque Jesus, ele fala para Lázaro: quer viver? Presta atenção, gente, olha para mim. Quer viver? Sai daí. Porque esse lugar que você está é lugar dos mortos. E se você quiser viver, você precisa sair daí. Você quer viver, meu irmão, minha irmã? Sai do lugar dos mortos. Tem muita gente querendo viver, mas não sai do lugar dos mortos. Continua alimentando morte na sua vida. Continua vivendo no lugar dos mortos. E Jesus está chamando você para que você saia de Lodebar. Lugar sem vida, lugar sem pasto, lugar onde se planta as coisas e as coisas não vingam. Esse não é o lugar para o Filho de Deus. Deus tem um lugar melhor para você. A segunda lição que a gente aprende aqui com o Mefibosete é extraordinária. Porque Deus, Ele não apenas tira Mefibosete da situação que estava. Olha aqui para mim. Ele não apenas tira Mefibosete da situação que estava, mas Ele também faz uma declaração de restituir tudo aquilo que lhe era direito. Que coisa impressionante. Davi, ele diz: pegue os documentos, olhem nos arquivos, vão lá no cartório, veja tudo que era de Saul, porque tudo que era de Saul será dele, porque a herança dele pertence para ele, e nada do que é dele será tirado. Mas Davi, não sei o que lá, que passou o nome para não sei quem, que fez não sei o que lá, Davi, porque não sei o que lá, Davi diz: basta, tudo o que era do pai dele, tudo que era do avô dele, tudo será dele, será restituído. A herança é dele.
Talvez você não saiba, mas existe uma herança para você. Existe uma herança para você. E quando você decide sair de Lodebar, e quando você decide se apresentar diante de Deus, Deus restitui a tua herança. Há uma herança para você. Há uma herança que tentaram roubar de você. Há uma herança que tentaram tirar de você. Talvez o mundo te convenceu que você não tem direito a nada. Olha para mim. Talvez o mundo convenceu que você não é ninguém. Talvez o mundo começou a dizer: olha a tua aparência, você é aleijado. Você não é uma pessoa inteligente. Você não é uma pessoa capaz. Você não é uma pessoa de família nobre. Você não é uma pessoa que nasceu num lugar bom. Você não é de uma família saudável. Então, meu irmão, você não tem direito. E você vai acreditando nisso. Mefibosete também já acreditava nisso. Ele não estava mais buscando nada. Ele achou que tinha perdido tudo. Meu irmão, tem uma herança. No mundo espiritual, na eternidade, tem uma herança para você. Tem uma herança para a tua família. Tem uma herança para a tua casa. Tem uma herança para você. E a pior coisa do mundo é quando a gente não acredita mais que existe uma herança e uma promessa de Deus que foi dada à minha vida e à tua vida. Quando eu nasci, meu irmão, eu nasci com uma promessa. Quando você nasceu com uma promessa. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Você pode viver a tua vida inteira uma vida miserável, mas quando você chegar diante de Deus, você vai descobrir que havia nessa terra uma herança para você, a qual você nunca tomou conhecimento, porque nunca se apresentou, porque nunca quis sair de Lodebar. Quando você sai de Lodebar, você descobre que existe uma herança para você. Deus disse para Abraão: Abraão, quando você sair da tua casa, da tua parentela, da casa do seu pai, saiba de uma coisa: eu não apenas darei para você um filho, eu darei para você uma nação. Deus não deu um filho para Abraão, Deus deu para Abraão uma nação. Lá ele não podia ter nada. Aqui Deus deu por herança para ele uma nação. E Deus disse para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma herança para você. Há uma herança. Gente, é tão incrível a palavra de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Presta atenção. É tão incrível essa promessa de Deus, essa herança, que o filho pródigo, quando ele vai sair de casa, Kelly, ele chega para o pai dele, ele fala: pai, olha, é o seguinte, eu quero as minhas coisas, eu quero a minha parte da herança. Pô, mas filho, eu nem morri ainda, mas eu quero a minha parte da herança. Aí o pai pega, divide o que é dele, o que é do irmão dele, e diz: olha, essa aqui é a sua parte, filho, você quer? Essa aqui é a sua parte. O filho pega, sai da casa do pai, vai viver, gasta tudo, joga tudo fora. Passa-se um tempo, esse filho retorna para a casa do pai. E quando ele retorna para a casa do pai, ele está motivado a uma outra situação. Ele diz: eu já não sou mais filho do meu pai. Por quê? Porque eu peguei a minha parte e gastei tudo. Então eu não tenho mais direito. Eu vou ser um dos trabalhadores, vou pedir para trabalhar lá na casa do meu pai e ser um trabalhador. Quando ele chega, que o pai dele o recebe, o que o pai dele faz? Olha que impressionante. O pai dele pede para chamá-lo, o pai dele pede para dar um banho nele, o pai dele coloca roupas novas, sandálias novas, o pai dele coloca o anel de filho no dedo dele. O pai dele restaura a herança dele, porque a herança que Deus tem para você é uma herança eterna. E ainda que tenha acontecido alguma coisa no caminho, ainda que você tenha promovido algum erro na tua vida, ainda que você tenha perdido algumas coisas por conta das tuas falhas, dos teus erros, saiba que a tua herança é eterna. E se hoje você se voltar para Deus, há uma herança de Deus para a tua vida, há uma herança de Deus para a tua família e para a tua casa. Se hoje você se voltar para Deus, você vai descobrir que há uma herança de Deus para você, porque a herança de Deus com você é uma herança eterna. É uma herança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que Deus faz com Mefibosete:
Tira ele de um lugar miserável e infrutífero, um lugar que não produz nada. Tira ele de um lugar desgraçado, de um lugar miserável, de um lugar de pobreza. E Deus restitui ele, traz ele para um lugar de vida. E quando Deus traz ele para um lugar de vida, primeira coisa que Deus faz, restitui tudo aquilo que era dele. Mas havia ainda alguma coisa que Deus queria fazer mais profunda. Havia alguma coisa mais profunda. Porque Deus, Ele quer ir muito além do que restituir as coisas que lhe foram tiradas e as coisas que lhe foram roubadas. Deus quer ir muito além que restituir a tua dignidade aqui nesse mundo, aonde você vive. Deus quer ir muito além do que restituir os teus sonhos e os teus planos. Deus quer ir muito além. Deus quer restaurar a tua, olha aqui para mim. Deus quer restaurar a tua dignidade. Gente, essa parte me pegou muito forte. Porque quando eu li o texto, tem uma parte, quando Davi chama a atenção daquele homem que está diante dele no chão, curvado. E Davi diz, olha para mim, e Davi diz, eu vou usar de bondade de Deus para contigo. E aquele homem olha para Davi e diz, mas como assim? Eu sou como um cachorro morto. Olha o exemplo que esse cara usa. Eu sou como um cachorro morto. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não faço diferença nenhuma, eu sou um zero à esquerda, eu não sou nada, eu não sou ninguém. É isso que ele está dizendo. Eu não tenho nenhum merecimento, nenhuma dignidade, eu não tenho nada, eu não mereço nada. É desse jeito que ele se aproxima. Nosso Deus é impressionante. Porque Davi diz, levante-se. Olha só, gente, olhem todos aqui para mim. Davi diz assim, levante-se. E quando ele se levanta, Davi diz assim, você irá comer à minha mesa. Quem podia comer na mesa do rei? Você irá comer durante todo o restante da sua vida. Você irá comer na minha mesa. E o texto ele dá uma ênfase muito grande para isso. No final do texto que nós lemos no versículo 13, quando ele diz assim que todos os dias de Mefibosete, ele comeu à mesa do rei. E aí tem uma vírgula e diz assim, ele era coxo das duas pernas. Deus restaura a tua dignidade. Deus te convida para estar à mesa. E me veio ao coração, quando eu estava lendo isso, Jesus com os discípulos, partindo o pão e convidando todos para estarem à mesa. Irmão e irmã que está aqui, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus é muito maior do que Davi. Jesus é muito maior do que qualquer rei que apareceu nessa terra. Provavelmente você nunca vai conseguir sentar à mesma mesa de alguns homens e mulheres que existem nesse mundo, porque eles nunca vão permitir que você sente à mesa com eles. Mas com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com Jesus Cristo, você pode sentar à mesa com Ele, e Ele te convida para estar à mesa com Ele, para sentar na mesma mesa. E isto é o sinal de Deus de que Ele restaura a tua dignidade. Ele restaura a tua dignidade. Ele restaura a tua dignidade. Você é alguém importante no reino de Deus. E Deus chama você para sentar-se à mesa e dizer: filho, senta comigo, filho, senta comigo. Quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? E Jesus te lembra nessa noite quem é você.
Jesus lembra nessa noite quem é você. Feche os teus olhos um instante. Feche os teus olhos. Quem é você? Há muito tempo atrás, o Senhor pensou em você. Foi Ele quem te criou. Imagem e semelhança dEle. Você é uma obra única de Deus. O valor das coisas está na sua raridade. E você é único. Você foi feito com as mãos do Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor quem te criou e quem te desenhou. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê teus erros. Ele vê quem você é. Ele vê você. Imagem e semelhança dEle, filho, filha dEle. Quando um pai, uma mãe olha para um filho, antes de qualquer coisa que eles veem o filho. Eles veem o filho. Quando Deus olha para você, Ele vê o filho. O filho que Ele criou. E o filho que Ele não desistiu e não vai desistir nunca. Sabia que Deus nunca vai desistir de você? Pode teu pai, tua mãe te desamparar, se esquecer de você. Deus nunca se esquecerá de você. E hoje, você está aqui e Deus está dizendo isso para você. Tu és meu filho, tu és minha filha. Foi eu que te gerei. E eu não te gerei para você crescer e viver a tua vida em Lodebar. Ainda que alguma situação tenha te levado para Lodebar, eu preciso e quero te tirar daí. E hoje Deus está te chamando você para você sair de Lodebar. E para você caminhar em direção a um projeto novo de Deus para a sua vida. Você é filho de Deus, é filha de Deus. E os meus erros, o Senhor quer te ajudar. O Senhor quer te ajudar a restaurar e reparar tudo isso. O Senhor quer cuidar de você. Pastor, mas eu errei tanto. Os teus erros, por maiores que tenham sido, eles não apagam a tua condição de filho de Deus. E quando Jesus veio, Ele veio para pagar por estes erros que você tem, para que a tua condição de filho pudesse ser restaurada. A tua condição de filho e de filha foi restaurado por Cristo na cruz do Calvário. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E Deus quer pegar você pela mão e quer te reconstruir. Deus quer reconstruir a tua dignidade. Deus quer reconstruir a tua vida. Deus quer reconstruir o teu caminho. Há um novo de Deus para você. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Em Cristo todas as coisas se fizeram novas. E você é filho de Deus, restaurado, restaurada e curado. Você é curada por Deus, abençoada por Deus. Deus está contigo hoje para abençoar a tua vida. Mas e aquelas coisas que fizeram contra mim? E aquelas coisas que me machucaram? Aquelas coisas que acabaram com a minha vida? Aquelas coisas que me levaram para Lodebar? Aquelas coisas que fizeram com que eu desacreditasse em mim? Jesus apagou na cruz toda a maldição que era contra você e contra a tua família e contra a tua casa. A palavra de Deus diz que na hora em que Jesus morreu na cruz do Calvário, toda a maldição foi quebrada. E você não é maldito, você é bendito. E você não é maldita, você é bendita. Você é bem-vinda à casa de Deus. E hoje o Senhor Jesus está te chamando para a mesa.
E hoje o Senhor Jesus está te chamando para um novo tempo com Ele. Deus deseja curar o teu coração e abençoar a tua vida. Creia, hoje é o dia que Deus vai mudar a tua história. Você que está aqui, você que está assistindo pela internet, Deus deseja mudar a tua história. Permita que Ele faça isso nessa noite. Aceite o convite do Senhor. Aceite o convite do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém.